Ok, vamos trabalhar. Até aqui, criamos então a nova turma e adicionamos ela na lista de todas as turmas. Mas o que queremos fazer? Pronto, a turma foi cadastrada, foi adicionada à lista de turmas. Vamos dar uma mensagem ao usuário, né? A turma foi criada. Então, vamos fazer simplesmente uma mensagem. A turma foi criada. Entretanto, este menu, esta opção do menu cadastrar turma não é para visualizar turma. É somente para cadastrar. Então, ok. Bem, meus caros, vamos fazer aqui uma melhoria na nossa prática de programação. Se nós continuarmos a trabalhar assim, imaginem vocês, deixem-me minimizar ainda o código. Imaginem vocês que nós temos várias opções no menu, ver turma, cadastrar turmas, temos outras, né? Matricular, etc. São muitas opções. Imaginem vocês que só agora nós só realizamos uma opção, que é um case, né? E o nosso método, que começa aqui, ele já está, eu diria, já está bem extenso. Esse método já está extenso. Vai até aqui. Né? Já está extenso. Imaginem como é que esse método vai ficar quando nós terminarmos todos os casos. Nós teremos aí muitas linhas. E, meus queridos, isso é uma péssima prática de programação. No paradigma orientado a objetos, até no paradigma funcional não, estruturado, já há a possibilidade, utilizando separação do código, já há a possibilidade, utilizando diferentes métodos, de darmos responsabilidades a blocos diferentes. Isso é importante, porque na hora da manutenção, você vai chegar aí e vai ver tanto código num só lugar, você fica perdido. Fica perdido. Reparem o que vamos fazer, até um pouco simples. Nós já sabemos que uma classe pode ter múltiplos métodos. Então, o que vamos fazer é criar um método aqui abaixo, no Eclipse, ou melhor, no Java, os comentários têm vários padrões. Se eu declarar assim o comentário abrindo com uma barra, 2 asteriscos e fechar com um asterisco e uma barra, esse comentário tem uma função diferente, tá? Se eu tirar o segundo asterisco, ele também fica diferente. Não sei se vocês podem ver, mas ele muda de cor. Assim está verde, assim azul. No cabeçalho dos métodos, nós vamos normalmente declarar desse jeito, com 2. E um comentário, tanto este como com um só asterisco, ele pode ser extenso, ou seja, eu posso introduzir novas linhas, ele vai considerar tudo aquilo delimitado como comentário. Diferente de se eu usar barra barra, como fizemos aqui, barra barra, barra barra, tenho que colocar em todas as linhas. Tá? E acreditem, comentar o código é importante. Não se enganem, não pensem que vocês são craques e que não precisam comentar.
Vocês têm que comentar. Então vamos criar um método aqui. Método. Eu e o meu teclado. Responsável por criar nova turma com a informação digitada pelo utilizador. Acho que o comentário está claro, né? Então vamos criar um método public static. Nós, no programa principal, vamos normalmente utilizar métodos estáticos na classe principal. Sempre, não sei se sempre. Às vezes teremos outras necessidades, mas comumente vamos utilizar métodos estáticos. Public static, criar nova turma. Criar nova turma. Um método criar nova turma só serve para criar nova turma, ou só deve servir para criar nova turma. Não deve servir, por exemplo, para editar os dados de uma turma que já existe. Ok? Um método criar nova turma deve servir apenas para criar uma nova turma e não vamos introduzir outras responsabilidades como editar os dados de uma turma que já existe. Então, neste método, para criar nova turma, nós já sabemos que precisamos de alguns valores, de alguns parâmetros. Bem, esses parâmetros, como vão ser lidos, vão ser introduzidos pelo usuário, não vamos recebê-los como parâmetros de entrada, vamos lê-los. O que vamos fazer aqui é, vamos pegar este código aqui, cadastrar turma, menos o break, e vamos tirar daqui. Vamos colocar aqui. Ele está a marcar porque não metemos o tipo é void, public static void. Ele não precisa nos retornar nada, mas vai executar alguma coisa. Reparem que temos aqui uma outra situação. Entrada está-nos a apresentar erro por quê? Porque entrada é uma variável que é o nosso scanner que foi declarado no método main. Então, se foi declarado no método main, ele só existe dentro do escopo do método main. Exatamente. Nós, para resolver isso, transformamos em uma variável global. Se for global, declarado como um atributo da classe e não como uma variável de um método, então todos os métodos na classe terão acesso a ele. Uma outra maneira seria declararmos um novo scanner no método que está a reclamar. Ok? Mas isso já seria um bocadinho dispendioso. Estar toda hora a declarar scanners, não queremos isso. Logo, vamos pegar nesse scanner, vamos tirar daqui do método main e vamos colocar aqui acima. Entretanto, temos que declará-lo também estático. Também pode ser público. Não precisa ser público, na verdade. Sim. List.
Sim. Essa lista. Como é que vai funcionar? Bem, vamos já utilizar, né? Vamos fazer um exemplo num dos métodos a seguir. Então aí vamos aproveitar e esclarecer. Yeah. Então, vocês viram que nós tiramos o código responsável por ler os dados que o usuário introduz para criar a nova turma, criar ou instanciar a nova turma, adicionar na lista de todas as turmas e até dar uma mensagenzinha de que a turma foi criada. Tiramos esse código do método main e colocamos no método que criamos agora, que é o criar nova turma. Beleza. Só que a responsabilidade de executar e de chamar as ações ainda é do método main. Então, para que o case 2 funcione, nós temos que chamar aqui agora o método criar nova turma. Vejam como ficou simples. Não concordam? Temos o menu, switch, case 1, vamos ver turma, case 2, vamos criar turma. Ao invés de termos um monte de código aqui, agora só temos uma chamada do método criar turma. Estão a ver? Aqui, estão a ver? Só um momento. Quando nós chamamos o criar turma, dentro dessa chamada é onde vai acontecer. Se nós chamamos o método criar turma, então o método criar turma vai ser executado. E como o método criar turma vai ser executado, este código todo que está aqui vai ser executado. Ok? Só que agora nós não precisamos visualmente ter tudo num só sítio. Quando nós percebermos que há um erro no processo de criação de turma, não temos que ficar procurando onde é que está o código, onde é que está o código, onde é que está o código. É uma confusão total. Agora já sabemos que é no método criar turma, porque é na criação de turma onde tem problema. Então vimos aqui e facilmente tratamos o problema. Tá? Ele compila sim de cima para baixo, mas isso não é tudo. Ele compila em função da hierarquia, a hierarquia da pilha de chamadas. Corretamente. Ele não vai passar. Não. Ele cria uma pilha de execução. Se eu digo, por exemplo, é como uma fórmula matemática, né? Como funciona a matemática. Por exemplo, vamos lá dizer, Mac não. Nota final igual a Mac mais prova quê? Prova trimestral ou semestral a dividir por 2, vá. É precedência e a
ele não vai executar a divisão enquanto não executar a soma. Mesmo que, se calhar, a divisão tenha, se calhar, ou apareça primeiro. Nesse caso até nem aparece primeiro, então o nosso exemplo não está lá muito bonitinho. Mesmo que aparecesse primeiro a divisão, ele vai executar primeiro a soma. Então, aqui, só um momento, deixa eu completar. Nós chamamos o criar turma, só para explicar a todos a questão colocada pelo colega Menezes. Se o criar turma for chamado aqui, enquanto o código do criar turma não for executado, o compilador não vai descer aqui. Porque se ele chamou, ok, já que chamaste, vamos esperar. Deixa ele, o chamado, ser terminado, e depois nós continuamos. É assim que ele funciona. Sim. Não vai executar com o código de criar turma, porque é outro código. Sim, mas não tem como. Você não pode fazer uma ação e ter dois resultados diferentes. Se você fizer isso, certamente o código que você refere vai ficar assim, muito grande. Né? Vai ficar muito grande. Você vai incluir tudo num só código. E vais ter aí alguns arranjos. Você vai ter que separar, mesmo que seja só um código, vais ter que separar pequenos momentos. Isso dá uma confusão tremenda. Vamos aproveitar e criar o método para ver turma. Criamos a turma, mas se não virmos a turma, não vai fazer muito sentido, né? Então, aqui vamos comentar chamada do código, ou melhor, do método que cria nova turma. Aqui, chamada do método que exibe as turmas (22 de junho). Tá bem, vai dar tempo para prepararmos uma boa pilha para vocês.
Continuando, chamada do método que exibe as turmas, que exibe todas as turmas. Então, se vamos chamar um método que exibe todas as turmas, vamos criar um método que exibe todas as turmas. Nós não queremos meter aqui dentro do case um bloco longo de código. Ok? Então, similarmente, vamos chamar um método ver todas. Nós podíamos escrever aqui ver turmas, mas lembrem-se, nós falamos lá no princípio, no semestre passado, que é bom colocar nomes bem específicos. Ele não é simplesmente para ver turmas, depois você fica em dúvida se ainda vai poder especificar ou selecionar uma turma para ver. Não, este método é para ver todas as turmas, tá? Se alguém quiser fazer depois um método que vê uma turma específica, pode. Se calhar vamos precisar, uma vez que trata-se de matrículas, mas está a dar um erro. O método não existe. Então vamos aqui abaixo. Fora do método main, fora do método criar nova turma, mas dentro da classe. Atenção. Esse camarada aqui, esta chaveta, é que fecha a classe. Então, todos os métodos têm que estar dentro da classe. Vamos lá. Método que exibe todas as turmas guardadas na variável global todas Então vamos pôr um pouco mais do tipo list turma. Temos que ser claros e específicos. Public static void, chamamos de quê? Ver todas as turmas. Ver todas turmas. Estamos a criar um método e reparem que não estamos a informar nenhum parâmetro neste método. Ou seja, quando for chamado o método ver todas as turmas, não vai ser necessário meter aqui nos parênteses dos parâmetros nada, porque não estamos a declarar nada aqui dentro. Então, primeira linha do método, ver todas as turmas. Por exemplo, se nós quisermos ver todas as turmas, mas especificarmos por ano letivo, ok? Se quisermos especificar por ano letivo, então, ao chamar o método ver todas as turmas, nós vamos ter que introduzir aqui um ano, por exemplo, 2022, né? Na chamada, claro, aqui não é na chamada, a chamada é aqui em cima, vamos lá. Aqui na chamada, ver todas as turmas está bem, mas qual é o ano? 2022. Isso podia estar numa variável, né? Ao chamar assim, reparem que ele já dá erro, porque no método, na declaração do método, tínhamos que ter aqui um int ano, por exemplo. Ao colocar int ano aqui, estamos a dizer que este método exige que ao ser chamado, seja informado um valor do tipo inteiro, que corresponde ao ano letivo. Mas não queremos isso por enquanto, então, sim.
esse nosso programa deve ser um coletivo. A cada coletivo quer dizer que vamos começar a ter mais novo programa. Porque senão é que é mais coletivo, o programa começa a falar coletivo. E nós não podemos alterar esse plano. E vai desenvolver em 2022. Sim. Tens razão, e nós nunca faríamos isso. Como bons programadores que somos, nunca podemos colocar aí 2022 fixo, estático. No mínimo, devíamos colocar aí uma variável e o usuário pode mudar o valor para diferentes anos. Ok, vamos lá. Para exibirmos as turmas cadastradas, nós precisamos visitar a lista de turmas e exibir, apresentar, ok? Para tal, funciona tal qual no array. Como é que nós visitamos um array? Utilizando, ok? Como é que nós percorremos uma lista, um array, para conhecer os seus dados? Utilizando um ciclo. Os vetores nós lemos utilizando ciclos. Aqui no list vai ser igual. O list também tem essa capacidade. Então, vamos criar um for. Por que não um outro ciclo? É melhor um for porque nós já conhecemos o tamanho. Temos uma forma de saber o tamanho da lista. Então, quando já sabemos o tamanho, sabemos o número de vezes que vamos iterar. Então, nesses casos, o for é um bom candidato. Ao invés de um while ou de um do. Sim, normalmente o enquanto ele é mais prático, eles são mais práticos do que o for em casos em que desconhecemos o número de vezes que vamos iterar, porque eles vão ficar dependentes de uma condição que vai se cumprir. Uma condição que só é conhecida no momento. O for não. O for, se você não sabe quantas vezes vais iterar, não podes utilizá-lo. O para precisa saber de onde começa e onde termina. Então, for int i igual a 0 e menor, reparem, todas turmas ponto size e mais. O método size do objeto todas turmas, que é do tipo list, devolve um número inteiro que representa o tamanho atual da lista, ou seja, o número de itens que estão contidos na lista. Simples, né? E prático. Embora o vetor também tem. O vetor é length, ponto length. Ok. Existe uma outra forma de fazer essa declaração, porque reparem, aqui para aceder e exibir os dados. Aqui vai ser assim. Bem, como é que nós vamos apresentar os dados? Vamos fazer uma linha com um índice,
nome da turma e todos os outros dados, tudo numa linha. Então fica South, e eu vou fazer algumas concatenações, já sabemos o que é isso. Vamos lá. Vamos apresentar primeiro o I, mais, ao invés de vírgula, eu vou colocar alguns traços, tá? E traços, aqui, mais, além do I, o I vai representar o número de ordem, né? Vamos lá, turmas, ou melhor, todas turmas, ponto. Aqui no list, ao invés de usarmos como num vetor os parênteses, né, retos, nós utilizamos o método get. Método get e a posição. Ok? Turmas get I vai nos devolver o elemento na posição I. E como é uma turma que é devolvida ao objeto, nós vamos dizer ponto e vamos aceder os seus atributos. Já estão aqui até sugeridos os atributos. Então, primeiro vamos apresentar o quê? Eu diria vamos apresentar a referência, mas estou já aqui a ver que não criamos o método getReferência na classe turma. Mas vamos lá, vamos só colocar o ano acadêmico. Então, ano acadêmico, vamos concatenar. Por enquanto vamos usar este separador de 3. Ok, estamos a mostrar o ano acadêmico. Vamos mostrar outros dados. Temos que colocar aqui um mais. Senhores, eu estou a fazer concatenação, tá? Isso aqui é concatenação. Vocês sabem como funciona isso. Então, aqui é o ano letivo. Aqui vamos mostrar o curso. Vamos colocar mais uma informação. Mas não precisamos disso. Vamos colocar aqui período. Ok, podemos trazer isso para cá. Sim. Bem, pegamos nisto, no I, somamos com esse valor, que é string, somamos com este valor, depois somamos com mais uma string, somamos com este. Só porque quebrou linha não significa que a instrução terminou. Ok, somamos com a string, somamos com o valor que é a variável, somamos com a string, somamos com o outro valor e fechamos. Deixa eu colocar esse fecho aqui. Fica bem aqui. Tá? Então, simplesmente percorremos a lista e fizemos um SOUT, ou seja, um System Out Print, para exibir os dados
estão no objeto. Agora vejam, turmas get e ano acadêmico. Tem uma forma de melhorarmos a visibilidade dessa informação. Vamos fazer o seguinte. Vamos declarar aqui uma nova turma. Turma T, lembrem-se que pode ser T, porque neste método não temos nenhuma variável T. Turma T igual a todas as turmas get I, ok? Agora vamos substituir aqui por T. Ficou mais curtinho. Turma T igual a todas as turmas get I. Quer dizer que à medida que estamos a percorrer, pegamos em cada turma na posição I e criamos um objeto turma. Agora pegamos nesse objeto turma e lemos os seus dados, os seus atributos, o ano acadêmico, o ano letivo, o curso, o período, etc. Tá? E esse método aqui, na verdade, só vai fazer isso. Só vai fazer isso. Feito isso, acabou. O papel de exibir todas as turmas acabou. Uhum. Uhum. E para o organismo, o próximo está de vetor, não apresentamos. Ou só que quer ver as turmas, não teve acesso. Teve acesso. Na verdade, é o contrário do que estás a dizer. Na verdade, nós só exibimos os dados, nós não recebemos dados. Aqui estamos a dizer System Out Print. Estamos a imprimir. Estamos a mostrar na tela. Exatamente. E não tem aqui nenhuma intervenção do usuário. Quando ele chamar o ver turmas, automaticamente vai ser mostrada a lista de turmas. Tá? Vamos revisar o que fizemos. Na verdade, está um pouco simples. Temos aqui um menu, o usuário decidiu ver turmas. Então, vamos entrar no case 1 e fazemos a chamada do método ver turmas. E o método ver turmas responsabiliza-se. E é o que acabamos de fazer. Não, o usuário decidiu no case 2, que é criar turma. Então, entramos aqui e o usuário, ou o método, chamamos o método criar turma, que responsabiliza-se por isso. Ok, meus caros, até aqui nós nunca executamos. Vamos executar agora, para ver se vamos ter surpresas, né? Então, vamos executar. Pronto, temos aqui o nosso menu e de princípio eu já não gosto da forma como o cursor se apresenta. Para mim tinha que estar aqui abaixo. Exatamente. Então, vamos parar a execução, vamos corrigir isso, sair. Vamos colocar aqui um /n. E vamos colocar mais uma palavra, sei lá, vamos colocar escolha. 2 pontos, espaço. Ok. O programa tem que estar minimamente bonito, minimamente. Agora sim, está aceitável. Então vamos escolher a primeira, que é ver turmas. Confirmamos. Reparem, ele diz ver turmas, ver turmas e depois vai logo para o menu. Ou seja, se vocês estão lembrados, a expressão ver turmas
Está aqui. System out print VerTurmas, que está no método VerTurmas. Então, se nós visualizarmos esta linha aqui, é porque o método VerTurmas foi executado. Mas nenhuma turma foi apresentada porque não tem turma. Vamos tentar então no método 2. Já que estamos no menu, escolha 2. Ok, está a dizer cadastrar nova turma, certo? Digite os dados da nova turma. Essa informação, digite o ano letivo. Se nós repararmos novamente, está no método criar turma. Significa que a chamada aqui funcionou, né? A chamada funcionou. Então vamos lá continuar. Nossa console. Não é exatamente a melhor interface do mundo. Digite o ano letivo 2022. Digite o ano acadêmico, primeiro ano. Digite o curso, informática. Período é dia ou diurno. Ele diz que a turma foi criada e foi para o menu. Criou a turma e foi para o menu. Vamos repetir antes de explorarmos de novo o VerTurmas. Vamos cadastrar mais uma turma. Digite o ano letivo, ainda é 2022. Digite o ano acadêmico, ainda é o primeiro. Digite o curso, informática. Período, vamos colocar noite. Volta a dizer que a turma foi criada, foi no menu. Vamos escolher agora VerTurmas. Aí está, VerTurmas. Aqui o nosso índice está a começar de 0. Podemos melhorar isso. Aqui temos, faltou uma coisa. Nós estamos a ver a informação, mas não sabemos, por exemplo, se S1 é o quê? S1 é o quê? Está a faltar o cabeçalho e da informação. Então temos o ano letivo, temos o curso. Essa informação está na lista. Que sim. Até ali. Vamos colocar ano acadêmico, vamos colocar o símbolo. Podemos deixar assim. Ou podíamos criar uma linha inicial. É um bocadinho mais trabalhoso, mas fica mais bonito. Vou copiar isso, vou duplicar. Mas essa linha não pode ficar dentro do ciclo. Tem que ficar fora do ciclo, porque ela só precisa aparecer uma vez. Salt. Aqui vamos ter, não precisamos do i. Na primeira linha vamos ter ordem. Vamos ter, não precisamos disto. Ano acadêmico, vamos abreviar.
vamos ter ano letivo, aqui curso, não precisamos disto, não precisamos disto, fechamos aqui colocamos já período. É um arranjo, bem, como a execução já está, essa execução aqui não foi parada, mesmo que eu repetir, ele não vai mostrar ainda. Sim. Então, tem que parar, interromper a execução, voltar a rodar, escolher ordem, ano acadêmico, ano letivo, curso, período. E depois as linhas vão aparecer em baixo. Acho que deu para ter uma ideia, né? Ok, bem. Como vocês sabem, vocês podem pesquisar um pouco mais sobre interfaces. Alguns de vocês têm feito isso, por acaso. Ok, até ali. Vamos conversar um bocadinho mais. Até ali. Não rodei porque a informação não é persistente. Sempre que eu paro, perde-se. Tenho que voltar a cadastrar. Olha, não dentro do ciclo. Ele funciona dentro do programa a rodar, dentro da instância do programa. Só que, quando eu paro a execução, o programa fecha. Tá vendo? Ainda não é. Isso é tipo, liguei o computador, estou a trabalhar, não salvei o dado e desligo o computador. Então, o list, apesar de ser global e estar lá disponível, você ainda tem que persistir a informação. Bem, eu tenho muito desejo de vos ensinar maneiras de fazer isso. Não sei se vamos ter tempo. Vocês entenderam a questão? Sim, faz favor. E lá fica compacto. E a turma vai cortar a entrada do aluno. Para ver na turma. Para saber se a turma vai na turma. Olha, vamos acrescentar aqui uma informação que é o número de alunos da turma. No ver turmas, né? Então, depois do período, podemos concatenar mais T, que é turma. Vocês lembram que dentro da turma tem um atributo lista, que é do tipo lista de matrículas? Esqueceram. Vejam, no modelo turma, classe turma, nós temos aqui um atributo que é list matrículas. Não é? Isso criamos anteriormente. Então, se tenho dentro da turma uma lista de matrículas, então eu posso saber quantos alunos tenho na turma. Simples. Então, aqui no principal, posso fazer T matrículas. T matrículas está a dizer as matrículas da turma, né?
E já sabemos como conhecer o tamanho da lista. Size. Além disso, vou acrescentar aqui um textozinho. X alunos. Pronto, fica assim. Agora vamos executar de novo. Com um pouco de paciência, vamos cadastrar de novo. Sim, pode falar. Repara que isso aqui é uma etapa. Na vida real, você não cria a configuração das turmas já com os nomes dos alunos. Antes de os alunos serem matriculados na escola, primeiro alguém da área acadêmica tem que preparar o quê? As turmas, sabe? Então, nessa etapa, estamos a preparar as turmas. Depois das turmas estarem prontas, numa próxima etapa, vamos fazer as matrículas, que é introduzir os alunos dentro das turmas. Está vendo? Vai fazer o quê? É por aí, mas o conceito não é exatamente esse, importar informações do aluno dentro da turma. Deverá ser registrar estudantes, né? Registrar estudantes e registrar matrículas. E esse registro de matrículas inclui introduzir o estudante na turma. Mas isso, melhor do que falar, vamos ver, já? Podemos ver aqui, então, a nossa informação melhorada. Temos agora uma coluna, embora está um bocadinho desordenada. Ordem, ano acadêmico, ano letivo, e está mesmo, na verdade, muito desordenado, o curso está aqui distante. Então, isso é preciso trabalhar um bocadinho para a informação aparecer bem, né? Então, a ordem é 0, o ano é primeiro ano letivo 2022, e aqui no fim temos 0 alunos. A turma não tem aluno matriculado. Para resolver o problema da matrícula, nós já temos previsto um case aqui, case 3, é para fazer a matrícula pela primeira vez. Então, aqui no nosso case 3, chamada das ações para matricular pela primeira vez. Como é que vai funcionar? Bem, eu digo o seguinte: podemos fazer da mesma maneira que pensamos. Vamos criar um método e esse método vai ser responsável por receber os dados, criar nova matrícula, e assim adiante. Bem, podemos seguir por aí, mas lá à frente vamos fazer ainda mais separações. Quando nós modelamos, deixa eu abrir aqui o nosso modelo, nós delegamos algumas responsabilidades ao método, ou melhor, à classe turma. Quer dizer, nós quando estamos a implementar, não é só andar de forma desorientada, nós já planejamos, né? Claro que os planos podem mudar, mas já algumas coisinhas idealizamos. Fizemos referência a um método que vai se chamar matricular primeira vez, que é void
E nós dissemos que esse seria um método da turma. Está aqui, classe turma tem um método matricular pela primeira vez. Não implementamos este método. Então, lá mais adiante vamos pensar como é que fica. Mas, como existe aqui a necessidade de ler os dados que o usuário vai ser introduzido, a mim não me cai muito bem delegar essa responsabilidade de ler dados que o usuário informa na classe modelo. Para mim, isso não é uma boa prática. Por isso, vamos sim criar um método matricular, primeira vez, dentro mesmo da classe principal. Matricular, primeira vez. Ok. Vamos pegar neste método. Já não temos muito tempo, mas vamos aqui tentar avançar um bocado. Recebe dados digitados pelo utilizador sobre um novo aluno e registra no sistema. Além disso, permite selecionar uma turma onde o aluno vai pertencer. Sim, se você fizer assim e der Enter, o Eclipse vai criar o fecho e sempre que tu deres Enter, ele vai adicionar asteriscos. Tá? Se eu der Enter, ele sempre vai adicionar asteriscos. Então, esse é um comentário mais extenso. Public static void, matricular primeira vez. Bem, vamos deixar também ele sem parâmetros, mas nós sabemos que o usuário vai ter que digitar dados. Sim ou sim? Ok, já que o usuário vai ter que digitar dados, vamos seguir o padrão. Já que ele escolheu nosso padrão é, quando ele chega aqui, vamos dizer que está no 3 e ele quer matricular pela primeira vez. Ok? Já que ele quer matricular pela primeira vez, vamos trabalhar. Temos que fazer o quê? Temos que ler os dados do usuário. Aliás, podemos pensar um bocadinho nisso. Nós temos algumas alternativas. O que é que vocês acham? Primeiro, receber os dados do usuário ou conhecer primeiro uma turma onde o usuário vai ser inserido? Isso é uma questão relativa, né? Vocês podem pensar num programa onde primeiro selecionamos a turma ou primeiro recebemos os dados do aluno. Isso é tudo. O que é que vocês acham? Primeiro é a turma, né? Se primeiro é a turma, nós precisamos exibir as turmas e precisamos que o usuário escolha uma turma. Logo, como as turmas estão na lista de todas as turmas, nós vamos precisar visitar novamente todas as turmas. Este método ver todas as turmas não vai, até pode nos ajudar. Pode muito bem nos ajudar. Reparem, nós podemos fazer assim. Queremos que o usuário escolha a turma, mas ele tem que saber qual turma, né?
Então vamos dizer assim, salt, escolha uma turma. Depois de dizermos escolha uma turma, aliás, vamos deixar o salt, vamos chamar o ver turmas. Não se percam, reparem, estamos no matricular a primeira vez, mas nós queremos que o usuário veja as turmas para depois escolher uma, tá? Sim. Não declaramos o quê? Ah, a referência. Sim, não fizemos. Podíamos ter feito, seria muito mais rápido. Mas isso fica como exercício para a próxima aula. No modelo turma, nós já previmos que deve ter um método pegar referência. Esse método pegar referência é que vai devolver-se à turma o nome da turma. Podia até ser nome, pegar nome ou nome. Sim, mas isso de ser A, B, quem informa até é o usuário. Aliás, sim, A, B é o usuário. No nome, podíamos ter um atributo nome, só que aqui, aliás, pela experiência, para mim, as turmas não precisam ter esses números, A, B. A turma conhece-se pelo nome do curso, pelo ano em que ela pertence, o ano letivo e o ano acadêmico. Então, é turma do primeiro ano de manhã, por exemplo. Esse é o nome da turma. Essa história de meter A, B, C obriga-nos mais a termos um atributo a mais, um atributo extra. Seria um nome, uma referência. Pode ser, né? Depende da exigência do problema do negócio. Se o cliente exige, você tem que fazer. Então, reparem vocês que dentro do método matricular pela primeira vez, estamos a fazer um aproveitamento do ver turmas. Porque nós queremos que o usuário veja a lista de turmas e depois ele selecione, tendo visto, porque ele não vai selecionar sem ver primeiro. Então, ver turmas, e nós sabemos que o ver turmas nos faz aquela listagem que já conhecemos. Então lhe dizemos, escolha uma turma pelo número de ordem, e ele vai inserir um número de ordem. Para tal, nós temos que ter aqui int em ordem igual a quem? Entrada next. Estamos a ler um novo valor que o usuário vai digitar. Então aqui ler a escolha do usuário. Turma T vai ser igual a todas as turmas. Acho que é isso, né? Get N já não é I, N ordem, que é o que o usuário escolheu. Então já temos a nova turma, pegamos a turma
matricular. Então já temos a turma, que é T. Tá? Agora que temos a turma, precisamos de quê? Do aluno para fazer a matrícula, né? Então, aqui vamos ter algumas decisões. Nós precisamos registrar o aluno. Bem, podíamos separar a opção de registrar o aluno. Podíamos, mas não vamos complicar muito. Vamos simplesmente ler os dados do aluno, criar o aluno e depois de criar o aluno fazer a matrícula. Bem, já não nos dá tempo. Já não nos dá tempo. Então, em 3 minutos, vamos digitar qualquer coisa. Para criarmos um aluno, precisamos de alguns dados. Vamos visitar aqui o aluno. Nós temos o nome. Mas nós vamos criar só 2 atributos. O construtor vai reclamar, mas vamos tentar contornar isso. Vamos criar o nome, né? Salte, digite o nome do aluno. Aqui não quero usar ln. String nome igual a entrada ponto next já dá, e depois o número de processo. O número de processo o usuário não vai digitar. O número de processo deve ser gerado automaticamente. Então,